Olá, meus amigos, minhas amigas. Desejo que você tenha um excelente início de semana. Desejo que o seu coração esteja envolto de paz. Não de qualquer paz, mas daquela paz que Cristo nos dá, que excede todo entendimento, que excede toda inteligência humana. E hoje, para nossa reflexão, quero ler com vocês apenas 2 versículos de uma passagem que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículos 29 a 31, que assim diz: Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Esse texto é bastante conhecido no meio cristão e também fora dele, e por vezes ele serve de alento ao nosso coração em meio às tempestades da existência humana. Porém, aqui eu quero fazer uma meditação, uma reflexão. Nós vemos que, além de Jesus, Pedro foi o único ser humano a andar sobre as águas. E por que será que Pedro, em vez de ser elogiado por Jesus, foi repreendido com a pergunta: Homem de pouca fé, por que você duvidou? Do que será que Pedro duvidou aqui? Primeiro, nós vemos que Pedro, ao olhar para Jesus, ele se sente encorajado em andar sobre as águas, porque ele falou: não, se o mestre está andando sobre as águas, eu também posso fazê-lo. Então, Jesus o encorajou, por isso que ele foi ao encontro dele. Mas, em meio à tempestade, em meio ao mar revolto, Pedro teve medo. E a pergunta que fica para nós é: Pedro teve medo do quê? Pedro duvidou do quê? Do mar revolto? Talvez você diga: Anderson, do mar revolto. Obviamente, sim, também. Mas há uma pergunta mais interior para nós. Que Pedro não duvidou apenas de andar sobre não teve medo apenas do vento contrário e da tempestade, mas Pedro, na verdade, duvidou de si mesmo. Pedro duvidou que ele poderia fazê-lo, porque olha só, a inspiração de Pedro foi Jesus. Então, Pedro duvidou de si mesmo, duvidou de que ele poderia ser igual ao seu mestre. Nós bem sabemos que a pretensão do discípulo é ser igual ao seu mestre. Não para que nós utilizemos essa fala como uma fala arrogante, uma fala prepotente. Não é esse o propósito do texto bíblico. Mas olha só, Paulo disse que já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Por que Paulo disse isso? Porque Paulo estava conformando as suas atitudes às atitudes de Cristo. Então a pretensão do discípulo é conformar, é ser igual ao seu mestre nas suas atitudes. Nossa pretensão, por sermos a pretensão daquele que se diz discípulo de Jesus, é conformar o seu caráter e as suas atitudes, o seu comportamento ao comportamento de Cristo. Então nós vemos que aqui, quando a gente duvida de andar sobre as águas, isso é uma metáfora, nós duvidamos, no fundo, de nós mesmos, entendeu? Nós duvidamos da nossa capacidade de enfrentar as adversidades da vida. Nós duvidamos de que nós podemos fazer algo com a força e com o auxílio de Jesus, porque a fé é confiar em Jesus, a fé é crer em Jesus e é crer que Ele pode transformar a cada um de nós em pessoas iguais a Ele. A fé também é acreditar que Deus acredita em mim e acredita em você. Então que você comece essa semana, todos nós, acreditando e crendo verdadeiramente que Jesus acredita em nós. E por Ele acreditar em nós, Ele está dizendo: vem, nós podemos andar sobre as águas, nós podemos enfrentar as tempestades da existência humana. Então, meus queridos e minhas queridas, se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos, envie para algumas pessoas para que essa mensagem de esperança, essa mensagem de ânimo chegue aos corações das pessoas que assim o desejam. Deus abençoe você. Até a próxima.